um outro ponto, né, que eu queria explorar com vocês, Beatriz, como é em colocar numa empresa num ramo tradicional, né? A empresa já vimos que não é tradicional no sentido de, poxa, eu continuo construindo da mesma forma há 30 anos, mas é um mercado tradicional e é um mercado descentralizado. Ou seja, você tem os núcleos, Sim. você tem obras, né, dispersas geograficamente, e nesse ponto a tecnologia com certeza ajuda, mas você implantar e inovar fica mais difícil, né, quando você tem uma estrutura mais complexa. Como é que foi essa jornada? Então, vamos lá, Super né? fácil, Vamos né? Imagina, lá. né? Tem Pergunta, mais uma resposta hora e meia aí, rápida, né, foi Bia? super Acho que tem fácil. mais uma hora e meia aí, né, Bia? Como é que funcionou, né? A gente, como eu falei, a gente começou a jornada lá em julho de 2022 e em fevereiro a gente tinha um aplicativo. E aí a nossa missão agora a gente tem um aplicativo e a gente precisa fazer as pessoas utilizarem, né? Verem valor nele. E esse era o desafio de fevereiro de 2023. E aí, o que a gente fez? A gente fez algumas ações que foram importantes para estimular as pessoas a utilizarem o aplicativo. Então a gente fez alguns concursos, valendo alguns prêmios, né? Uhum. A gente criou alguns eventos dentro da empresa como forma de reunir as pessoas, integrá-las ao aplicativo. A gente criou algumas ações como obra na prática. Então, é uma ação onde a gente visita uma das obras. Então, todo mundo, todo o corpo, né, de engenheiros, técnicos, estagiários, podem fazer essa visita, que a gente marca, organiza. Tem um café da manhã, fala um pouco sobre o negócio, fala um pouco Amanhã tem sobre... um aí, né, Bia? Amanhã tem, Tem marítimo aí, inclusive. tem marítimo aí, ó. Fala um pouco sobre as lições aprendidas e aí a gente vai para campo, né, para dar uma olhada como é que tá a obra. E o legal que nessa dinâmica, né, de ir para obra, a gente sempre faz assim, agora vai ter um concurso aqui, e aí os melhores posts vão ganhar um prêmio. Então, o que é legal nisso, né, é que vem pessoas de fora que estão com um olhar não tão viciado dentro da obra Uhum. e conseguem achar vários aspectos legais que não foram explorados pela obra. Então a Ah, gente tem interessante. um compartilhamento muito legal de conhecimento nessas ações. Uhum. Então, todas essas ações combinadas fizeram com que as pessoas se aproximassem do propósito, do conceito, se habituassem com a ferramenta. E aí eu acho que hoje a gente já tá. Pode ficar muito melhor em nível assim de ter muito mais postagens recorrentes, mas eu acho que todo mundo já conhece, a galera já lembra, pô, isso aqui é um post, eu vou compartilhar. Isso aí já tá bem habituado. Tão habituado que a gente chegou a um ponto de falar, ó, a gente já tem um produto, isso aqui é interessante, isso aqui agrega valor, isso aqui gera resultados e isso aqui dá pra virar um produto de mercado. E aí é a virada de chave, é o que a gente tá planejando para os próximos passos do Construbook. Uhum. Vai abrir a ferramenta para o mercado. Isso. O que aconteceu? A gente participou de um concurso de startups. Uhum. E aí a gente foi selecionada lá, o concurso era do Sinduscom, organizado pelo Sinduscom. A gente teve a oportunidade de estar participando do Const Nordeste, do evento, e aí, nesse evento, a gente abriu o Construbook para o mercado. Então, se você quiser agora criar um cadastro, criar uma conta, você vai ter acesso a todos os posts que estão lá no Construbook. E a gente também tem o Construbook Business, que é o seguinte, se você tem uma empresa, uma construtora que tem problema, né, com a gestão do conhecimento, tudo isso que a gente já falou, no Construbook Business, a sua empresa ela vai conseguir fazer posts privados, Uhum. onde só os funcionários conseguem visualizar esses posts. E além disso, a gente também entrega um BI, onde você vai conseguir mensurar e formalizar essa gestão do conhecimento. Ou seja, entender quantos posts você tem, quantas curtidas, qual a recorrência, quais são os funcionários que postam mais. E com isso você consegue também criar estímulos, né? Até de reconhecimento pelo esforço da pessoa, pelos melhores conteúdos. Então, é nisso que a gente está trabalhando agora. Legal. E como é que foi dentro da empresa chegar e dizer assim, vamos criar um aplicativo? Dentro de uma empresa de construção, né? Coisa que Sim. acontece todo dia. Como é que foi esse Normal, né? processo, A assim? gente já tem pouca coisa, vamos criar um aplicativo Vamos, agora, né? né? Mais Não temos trabalho. bobagem, nem trabalho, pô. Não, então, essa ação veio muito por Rafael Valente, né, que é o presidente. Então, ele acredita muito nessa questão da educação, de você investir em conhecimento. Ele é uma pessoa que estuda muito, que lê muito, então ele tinha muito esse propósito dentro dele.
E aí, a história um pouco antes de como isso começou, né? Ele meio que selecionou 5 estagiários, e eu era uma dessas estagiárias que estava lá, na época, na obra do Núcleo de Incorporação, para ele apresentar algumas ideias. E ele apresentava a ideia, a gente apresentava melhorando a ideia. E nessa ida e vinda surgiu a ideia de realmente melhorar a gestão do conhecimento. E ele falou, não dá pra ir todo mundo, vai ter que ir uma pessoa só, inicialmente. E aí eu fui. E aí, como eu falei, né, a gente não sabia muito bem como é que ia ser isso. Mas aí a gente acabou chegando no caminho que o melhor caminho era o aplicativo. Né? Como é que foi a ideia de olhar como rede social ao invés daquele cadastro frio que ninguém... Sim, pronto. Inicialmente, a gente se inspirou no Whitebook. Não sei se você conhece. Não. É um aplicativo da medicina. Nesse aplicativo, muitos médicos usam. E eles usam como um livro de bolso. Então, ele tá ali na consulta, ele precisa consultar uma bula, tem vários conhecimentos da medicina lá dentro, calculadora de remédios, enfim. Então, a gente falou, pô, que é o nosso book hoje, né? Que tem os procedimentos, os checklists. A gente tava indo nesse caminho. Mas, aí, alguma coisa me disse assim, e se tivesse uma rede social? Não sei de onde surgiu essa ideia, mas eu pensei, e se tivesse uma rede social? Sou eu, acordou, né, Bia? Foi. Naquele momento. É isso. Exatamente, pegou. E aí a gente falou, pode ser uma boa ideia. A gente já tinha conversado muito sobre pílulas do conhecimento, redução das lições aprendidas. A gente testou isso antes de fazer o aplicativo. Aquela questão dos concursos que a gente continuou posteriormente. A gente testou antes de ter o aplicativo. Então a gente fez um concurso que era faça a lição aprendida em 300 caracteres. Aí a galera, chuva de lições aprendidas. Então a gente falou, pô, a galera consegue escrever lições aprendidas em 300 caracteres. Então é uma validação, né, que pode dar certo essa questão dessa transmissão de conhecimento. Então, todo o processo, né, de construção do aplicativo, ele foi baseado em validações. Seja conversando com as pessoas para entender melhor o problema, seja fazendo esses concursos para entender se fazia sentido ou não o formato que a gente estava querendo, seja a inspiração do Whitebook na questão do book. Então, ele foi moldado dessa forma, né, para ter o que a gente tem hoje.